pessoal, meu nome é Jamile Jardim, eu sou com a Mariana Salovitz e hoje vamos inaugurar a primeira entrevista em vídeo da série do Colunas Editores da New Gen News, o blog da New Gen. A New Gen é a comissão de jovens do Campus CBC e hoje teremos o prazer de entrevistar a doutora Silvia Pachkowski. A doutora Silvia Pachkowski é vice-presidente do Campus CBC e sócia da Neo Batista. Doutora, é um prazer recebê-la hoje. Prazer é meu, Jamile, Mariana, uma alegria estar aqui junto ao New Gen, poder compartilhar um pouquinho da história, da carreira, ajudar vocês, enfim, estou à disposição para a gente conversar um pouco. Perfeito. Vai ser um prazer. Tudo nosso. Bom, doutora Silvia, muito obrigada pela sua presença aqui hoje. Acho que nós gostaríamos de começar a nossa conversa tratando um pouquinho do começo da sua trajetória profissional. Nós sabemos que a sua carreira foi marcada por uma série de conquistas, mas nós queríamos saber, principalmente como esse é um vídeo voltado ao público mais jovem, como que se deu o início da sua carreira, como que começou o desenvolvimento, como que a doutora começou a trabalhar com arbitragem. Bom, vamos lá, nos inícios do século passado, né? Brincando, brincadeiras à parte. São mais de, são 35 anos de advocacia, né? Com bastante tempo de estrada. Acho que sempre brinco que quanto mais a gente estuda, mais preparado a gente está, mais as oportunidades aparecem, né? Então, se a gente está dormindo em casa, dificilmente alguém bate na porta para oferecer um trabalho ou uma oportunidade, né? Então, acho que desde sempre essa luzinha ou essa antena de estar preparada, estar antenada, estar estudando, acompanhando o que acontece no mercado. Acho que essa é uma premissa para qualquer pessoa que queira atingir uma posição de vanguarda em qualquer que seja a carreira. Mas no nosso caso, a advocacia, a arbitragem, que é uma advocacia tão especializada, né, de tão poucas pessoas que ainda conseguem entrar nesse mundo, né? Então, acho que esse é o primeiro ponto. Então, lá atrás, acho que a primeira coisa, eu comecei a trabalhar ainda no segundo ano da faculdade, fazendo trabalho pro bono no departamento jurídico da São Francisco. Então, já saindo na frente de muita gente que começa a trabalhar no quarto, quinto ano, então comecei a trabalhar no segundo. Depois, fiz um estágio numa empresa, depois fiz estágio no escritório de advocacia. No quinto ano, passei a faculdade para a noite para já começar a advogar. Então, uma vontade que é uma situação pessoal de querer vencer, precisar do dinheirinho no final do mês, aquela coisa toda, mas também por querer, né, ocupar aquele espaço que estava me sendo dado no escritório, tinha uma oportunidade para um advogado. Então, vamos lá, estou no quinto ano, pode ser eu? Pode. Você pode passar para a noite? Posso. E aí, nisso, virei advogada, passou um tempo, ainda fui fazer, logo que eu me formei, eu ainda achei que eu podia querer prestar concurso. Tive uma experiência no tribunal assessorando desembargador por um determinado período, que foi bom, porque para mim foi a certeza de que eu não queria seguir a carreira pública. Às vezes a gente precisa experimentar para depois entender, né? Então, será que é arbitragem que eu quero? Ou será que é direito civil? Será que é penal? A gente sempre tem essas dúvidas no tempo de faculdade. Então, a experiência eu acho que é sempre muito saudável para a gente ter certeza naquilo que quer. Nessa evolução da carreira, voltando a advogar, advogando, aí vem um segundo momento, já com o meu escritório aberto, né? Trabalhei no escritório, trabalhei num outro menor. Em determinado momento achei que eu queria fazer do meu jeito, em que pese tivesse num escritório bacana, ou tinha apoio no trabalho. Queria também atender o cliente. Eu sempre tive muitos clientes, eu sempre fiz esse networking. Outra coisa importante é que o vizinho, o carteiro, a amiga da academia tem que saber que vocês são advogados, porque sempre é uma forma da gente se vender, da gente se apresentar para o mercado. Então, acho que isso é muito importante para conseguir ocupar esse espaço. E aí montei o meu escritório e fui, ano seguinte, já por conta de alguns clientes, um cliente especial, o Dr. Abdo Haddad, eu fui convidada para ir para a Fiesp e trabalhar na diretoria jurídica da Fiesp, acumulando com o meu trabalho de escritório. E que daí acho que já é o grande gol que eu acho, a gente tem que fazer trabalho institucional. Então, isso que vocês fazem aqui no New Gen é algo necessário, né? A gente faz o trabalho que a gente ganha dinheirinho, que paga as contas do mês, mas a gente também devolve um pouco para o mundo daquilo que a gente recebe trabalhando. Então, eu vou fazer o quê? Vou trabalhar para que o mundo possa ser melhor, né? Acho que esse é um ponto, vou devolver um pouco daquilo que eu faço.
Então, neste trabalho institucional, diretoria jurídica, depois assumi a presidência da Câmara de Arbitragem lá, fiquei por lá 5 anos, e depois por escolha pessoal, porque havia algumas limitações de agenda de trabalho, enfim, já era mais complicado, resolvi conduzir a advocacia no meu escritório. Aí sim, iniciando, já estava inserida na área de arbitragem por conta de todas, já tinha antes, mas depois de 5 anos de Câmara, com certeza muito mais. E aí a advocacia, as atuações como árbitra começaram a surgir, né? Às vezes as pessoas procuram e falam, como é que eu faço para ser árbitra, né? Primeiro, seja um profissional competente, seja um profissional especialista, seja reconhecido pelo seu know-how naquela área, e aí depois alguém vai falar, preciso de um árbitro bom naquela área, então eu vou contratar aquela pessoa, vou indicar aquela pessoa como árbitro. E sempre, por óbvio, se mostrando, né? Sendo visto, apresentando trabalho. Acho que esses são todas dicas ou situações que para mim foram importantes e que eu acho que é uma forma de se fazer reconhecer e ter por via de consequência todo esse reconhecimento de volta na profissão, na carreira, enfim. E como hoje você concilia o trabalho na advocacia e como árbitra? Bom, então hoje a gente tem, né, um trabalho institucional do Câncer CVC, que eu acho que é de grande relevância, de grande importância, de muita honra de estar aqui à frente dessa entidade, juntamente com o Rodrigo e com o Ricardo. Esse é um trabalho de exposição, é um trabalho que consome agenda, né, também consome tempo. E a advocacia e a atuação como árbitra, não é que elas são complementares, né? Mas as minhas indicações de árbitra surgiram por eu ser uma boa advogada, né? Então, eu não segui carreira acadêmica, então não sou professora, nunca fiz a minha formação muito mais voltada para a prática e especialidade do contencioso que eu fazia do que propriamente para dar aula e ser professora. Então, as indicações minhas como árbitra, elas vêm pela Silvia. Conheço a Silvia, ela é uma boa advogada. Conheço a Silvia, ela tocou um caso que foi muito bacana. E daí surgiu esse link de indicações. Além, que é claro, que também é algo que vocês, New Gen, já fazem e tem que continuar fazendo, que é escrever, né, artigos, publicar pequenas matérias, participar de palestras, de eventos, né? Isso é super, super relevante para a gente se tornar conhecido, para mostrar que a gente sabe fazer o que a gente se propõe, né? Acho que a gente tem que passar essa confiança para quem nos contrata. Claro, você falou bastante então que muito da sua atuação como árbitra veio aí da sua carreira profissional, veio da sua excelência como advogada, mas aí a gente queria saber, atuar como árbitra sempre foi uma pretensão da doutora? Não. Sim e não, na verdade, né? Acho que eu não acordei um dia e falei, em 2020 eu quero ser árbitra ou daqui X tempo eu quero estar atuando como árbitra. Mas é algo quando você entra para o mundo da arbitragem, quando você começa a trabalhar, advogar ali, todo mundo sempre espera a primeira indicação, né? Vocês não são do tempo, mas tinha uma propaganda muito famosa de uma determinada marca que dizia o primeiro sutiã a gente nunca esquece. E aí hoje eu digo que a primeira indicação também a gente nunca esquece. Então é uma conquista, é uma medalhinha que a gente põe no peito porque alguém confiou na gente para atuar nessa posição e por via de consequência também você se obriga a fazer o melhor trabalho possível, porque se você entregou um excelente trabalho, de novo, alguém vai falar, eu indiquei a Silvia foi ótima no tribunal. Fiz uma audiência com ela sabia o que estava fazendo. E aí, esse mundo, a arbitragem, assim como a arbitragem, vocês bem sabem disso, ele é baseado na confiança. E a confiança da indicação, a confiança do trabalho, né? Então, a confiança de que eu vou ter essa pessoa como presidente no tribunal, ou aquele coárbitro dentro daquele tribunal arbitral, a confiança no assistente técnico, a confiança da equipe, no parecerista, enfim. É tudo um grupo de atuações que se concatenam para que dê certo, né? Com certeza. Doutora, outro papel institucional relevante, além do Câncer CVC que a senhora desempenha, é o de coordenadora da Comissão de Assuntos Legislativos do SEBAR. Sim. Nós gostaríamos de saber como tem sido esse trabalho de proteção à arbitragem também em âmbito legislativo.
Bom, esse é um trabalho trabalhoso, sendo redundante. Essa comissão nasceu há, acho que quase 15 anos atrás, um pouco mais. Ela vem com uma preocupação de proteger a lei de arbitragem, né, de manter esse ambiente de confiança que eu falei rígido, né, sereno, sem grandes transformações. Quando você começa a ter num ambiente de confiança, desconfiança, né, de que pode mudar a lei, pode mudar aquilo que é o entendimento da lei naquele caso, a interpretação jurisprudencial daquele artigo vai mudar, você gera um ruído e uma desconfiança, quer dizer, uma parte internacional que vai escolher o Brasil como sede da arbitragem, o CANSA-CBC como local da disputa, pode se sentir inseguro e falar, olha, eu prefiro discutir em Nova York, prefiro discutir em Paris do que discutir no Brasil, porque lá tem um ambiente barulhento, de mudança, de perspectiva de mudança. Então, essa comissão nasce para zelar por esse ato de arbitragem, para impedir ataques contra a lei de arbitragem. Já foram mais de... hoje temos 150 projetos de lei em andamento, já foram mais de 50, 70 arquivados, notas técnicas produzidas. Então, é verdade, essa missão do que é no Comitê Brasileiro de Arbitragem, que é de produzir material acadêmico, criar massa crítica, ter um desenvolvimento neutro da matéria do Instituto da Arbitragem, procura e permite, né, essa atuação da comissão, por sua vez, zelar pelo ato, pela lei de arbitragem e também levar esse conhecimento para o nosso Congresso Nacional. Os nossos deputados e senadores, eles vêm não só de todos os rincões do país, mas eles também vêm de profissões diferentes. Então você tem deputado médico, veterinário, advogado, administrador de empresas, um empregado de uma empresa, um trabalhador da indústria, enfim, não existe no Brasil, a gente não tem um currículo a ser cumprido para ser senador ou deputado. Você precisa ter votos e a confiança do povo em te eleger. Então a gente tem que levar para eles um pouco esse conhecimento técnico, né? Por que aquela sugestão legal de criar uma carteirinha de árbitro, de falar, ou um certificado, algo assim, não é bom para o livre mercado, ou por que ele fica tão fora do padrão internacional. E por via de consequência, tantas atividades, ou tantas intervenções que fizemos junto ao Congresso Nacional, tanto na Câmara quanto no Senado. E aí, só para fechar esse ponto, e falando um pouco para a New Generation, nós brasileiros não temos o hábito, ou não fomos educados para participarmos do processo legislativo. Nós achamos que o que acontece em Brasília não é nosso problema, mas é sim, porque aquilo que os camaradas fazem todo dia, que é produzir leis, afetam todos os dias ou podem afetar a nossa vida, né? Então, faz parte de uma formação técnica dos advogados, dos juristas também, acompanhar o que está acontecendo no Congresso para tentar evitar ou permitir um benefício posterior para a população em geral, para o Brasil, né? Então, isso é um asset, um ativo que poucos jovens se preocupam em desenvolver, e que para mim é uma forma muito importante de fazer, é uma outra área da advocacia, né? Aquilo que a gente fala que é o advocacy, né? Eu vou defender institucionalmente o mercado de sucos, o agro, a arbitragem, né? Então tem um trabalho institucional e que é vendável, é factível de desenvolver, enfim, também é uma área de atuação que eu acho importante a gente também, sempre achei, né? De ter como especialidade e desenvolvimento, né? Tá ótimo. Com certeza, a atividade institucional é uma parte importantíssima do nosso trabalho como advogados, como operadores do direito, principalmente na parte da arbitragem. E aí acho que isso volta para uma pergunta que a gente tinha, que é quase unânime, que a arbitragem ela é uma área que demanda muito tempo, que demanda muita dedicação, que demanda muita atenção, principalmente levando em consideração os trabalhos institucionais. E sabemos que a doutora tem uma série de trabalhos institucionais extremamente importantes
E um ponto que nós gostaríamos de endereçar, principalmente para os jovens arbitralistas, é como que a doutora gere o tempo, considerando essa enormidade de trabalhos, essa multiplicidade de chapéus e áreas de atuação. Acho que tem 2 pontos que são muito importantes para um bom profissional, para um bom advogado. Organização, né? e colaboração, e equipe, né? Acho que assim, nada se constrói sozinho, nada se faz sozinho. Então, eu tenho aqui ao meu lado Jamila e Mariana, que fazem parte de 2 times meus, né? E que sem vocês não faria nada, sem o apoio de poder contar com quem pesquisa, com quem faz uma primeira minuta, com quem redige, com quem vai atrás, com quem se preocupa com a matéria, enfim. Então, eu acho que ninguém advoga sozinho, né? Óbvio que sim, mas digo, nesse ambiente de arbitragem, que são muito complexos, que os casos são muito gigantes, a gente precisa de muitos braços, né? E contar com pessoas que querem participar, que se preocupam em crescer, que estudam, é uma grande possibilidade, uma grande perspectiva para que isso aconteça, né? Então a gente precisa contar com pessoas. E, na verdade, eu acho que é mais fácil advogar do que gerir pessoas, né? Então a gente, dentro das nossas estruturas, a gente precisa saber ali girar os pratinhos para conseguir conciliar todos os ativos. Tem gente que é bom de falar, tem gente que é bom de escrever, tem gente que é bom de criticar, enfim, cada um tem sua característica e a gente tem que saber organizar toda essa gama de atividades, né? E aí, quando eu digo de organização, eu ainda era muito jovenzinha, acho que nem imagina, 3º, 4º ano de faculdade, e aí um advogado com quem eu trabalhava teve um incidente com um estagiário, que não comigo, mas com outro estagiário, e aí ele falou assim: Silvia, olha, advogar eu posso ensinar, agora a responsabilidade ou a pessoa tem ou ela não tem, eu não consigo ensinar ninguém a ser responsável. Então eu acho que é isso, né? Saber o que a gente tem para fazer, para entregar, como combinar, cumprir os prazos e tudo, eu acho que é uma grande característica de desenvolvimento e de sucesso, né? Então, não deixar ninguém na mão, eu só consigo cumprir toda essa agenda porque eu tenho essas pessoas todas que estão organizadas e com um fim comum, que é entregar no final do trabalho a petição pronta, o parecer pronto, o laudo pronto, enfim, é uma comunhão de esforços mesmo, né? Incrível. O que a doutora tem observado na hora de contratar novos e bons profissionais e que te faz ter a percepção de que a carreira daquele jovem vai trazer frutos e ele vai trilhar um caminho profissional brilhante, enfim, no futuro? Difícil essa pergunta, difícil essa pergunta. Acho que a gente tem, primeira coisa, que profissional que eu estou procurando, né? Porque, como eu disse, uma equipe é formada de pessoas com diferentes tasks, né? Então, às vezes eu posso estar precisando de alguém que precisa de alguém super erudito, que é bom de pesquisa, não, preciso de alguém que seja mega falador, que saiba se expor, que saiba se colocar. Mas eu acho que assim, bom currículo, de novo, né? Eu sou meio repetitiva nisso. Um bom currículo, sai da faculdade, fez curso, tem línguas, né? Não dá para estar envolvido no ambiente de arbitragem se não falar pelo menos bem o inglês espanhol, o inglês francês. Então espera-se, né? Pelo menos 1 ou 2 línguas do profissional. Os cursos de complementação de estudo, né? Então fez a faculdade, vai buscar uma especialização, vai buscar um mestrado, um LLM, enfim, acho que hoje não existe mais a possibilidade de terminar a faculdade e nunca mais estudar, né? Hoje não tem. Acho que nesta área a participação nos multis é relevantíssima, a gente sabe o quanto o desafio de uma competição de arbitragem, não é, Mariana? Quando faz a gente, quanto talha, né? Porque às vezes a gente no trabalho ou no estágio, por mais que o chefe peça, o sênior exija, é uma atividade diversa da oportunidade do multi, né? Que você está exposto, está entre amigos, tem o objetivo de chegar lá, está exposto, se coloca perante o mundo todo, né? Então eu acho que nesta área de arbitragem a participação, além dos estudos, eu acho que um grande ganho é participar das competições de arbitragem, que eu acho que é uma experiência muito rica, e o que eu vejo depois, já na advocacia,
é que quem passou pelo MUT tem 3 passos à frente de quem ainda não participou. Então você põe profissionais com o mesmo tempo de formado, com a mesma, talvez às vezes até a mesma experiência profissional, 3 anos de trabalho, 3 anos de trabalho. O que foi para Viena, o que participou do MUT, mesmo dos internos aqui, ele acaba tendo aprende a ter uma visão estratégica do caso, a ter uma leitura do argumento, a apresentação do argumento, aprende a falar, aprende a se colocar. Então acho que é um grande gol também. Fico muito feliz que o Câncer CVC é um dos grandes sponsors de Viena. O nosso Premut é um sucesso, enfim, então é sempre muito, muito bacana quando a gente busca e vê esses profissionaizinhos ficando prontos no mercado, né? E falando, aproveitando o gancho do conselho que a senhora recebeu quando era estagiária ainda, se a senhora pudesse dar um conselho para a nova geração, para os jovens da New Gen que estão nos assistindo agora, qual seria? Eu acho que essa entrevista, na verdade, é um grande conselho, né? Acho que essa entrevista aqui, eu não queria ser... a intenção não era ser professoral, nem nada, nem maternal, mas vocês disseram que queriam saber de mim a receita do bolo para atingir o sucesso ou para chegar em algum lugar ou outro. Então, eu acho que estudo, responsabilidade, dedicação, participação, generosidade, trabalho institucional. Acho que isso tudo faz parte da composição de um bom ser humano, né? De uma boa mulher, independentemente da área, na verdade, eu acho. Né? Isso que eu falo pode se aplicar para qualquer área que a pessoa pretenda, mas, de novo, a advocacia é muito baseada na confiança. E a gente só transfere confiança tendo estudado a matéria, tendo experiência, sabendo as coisas como elas vão, né? É um passinho por vez, mas se cumprir essa receitinha de bolo, com certeza no final vai ser uma cobertura bem gostosa que a gente vai aproveitar no futuro juntas. Tenho certeza que vou vê-las, todos da New Gen inclusive, colhendo ou tirando do forno um bolo bem apetitoso. Obrigada pela oportunidade, viu? Nós que agradecemos. Muito obrigada, então, doutora Silvia, pelo seu tempo, pela sua disponibilidade para responder aqui as nossas perguntas nessa nossa pequena entrevista. Um prazer e uma honra estar com vocês. Espero que outras pessoas e outros profissionais que vocês conversem também para enriquecer o nosso time do New Gen, que é tão importante, tão valioso para o mundo da arbitragem e para o CVC. Uma alegria mesmo estar aqui. Obrigada, doutora. E para o pessoal de casa, eu gostaria de deixar o convite de clicar no link aqui na descrição e acessar o blog da New Gen. Ali tem mais conteúdo interessantíssimo para a nova geração de profissionais em métodos adequados de solução de disputas. Muito obrigada. Obrigada.